Bom dia, meus amigos, minhas amigas do TikTok, meus queridos. Pois é, tá aí, ó, Internacional 4-0. Isso pra mostrar bem aqui, vamos ver. Vamos mostrar bem aqui, ó, Internacional 4-0 no Ipiranga de Erechim ontem no Beira-Rio. O Internacional já tinha vencido o primeiro jogo por 3-0 lá no Colosso da Lagoa, então o Inter só, como se diz, ratificou a sua vaga para a final do Gauchão, vencendo por 4-0 o Ipiranga. Mas não podemos nos iludir com o Campeonato Gaúcho, né? Porque os adversários, nada contra, mas não tem o mesmo nível dos adversários de Série A de brasileiro. O Internacional está com 1 ponto na competição, 2 derrotas em casa, uma para o Atlético Paranaense, uma para um empate com o Flamengo lá e mais uma derrota com o Palmeiras. Então os números do Internacional não são favoráveis no Campeonato Brasileiro, então não dá para se iludir com o Campeonato Gaúcho. E até falando do Ipiranga, eu acho que o Ipiranga tem que repensar um goleiro aí para a Série C, porque esse Gabriel aí é muito limitado, é muito ruim, né? É um goleiro, na minha opinião, insuficiente para o Ipiranga de Erechim, o goleiro Gabriel. O Vitinho, como sempre, vai bem nos campeonatos brasileiros, né? E vamos... Deixa eu ver aqui, tem uns convites aqui, mas a pessoa participar aqui. E... O que houve aqui? Peraí. Serem as lives aqui? Não. Um problema aqui, deixa eu ver aqui. Tira essa aqui daqui. Parece essa porcaria. Tira essa aqui daqui. Parece essa porcaria. Vamos lá, retomando a live aí, pessoal. Deu um probleminha aqui na minha bateria, agora já estabelecemos. Como vocês sabem, o Inter venceu por 4-0 no Beira-Rio o Ipiranga de Erechim, né? Já tinha vencido o primeiro jogo por 3-0 lá no Colosso da Lagoa. E o Inter só ratificou a sua classificação para a final do Campeonato Gaúcho. E como eu vinha falando ali anteriormente, não adianta se iludir com o Campeonato Gaúcho, né? O Inter está apenas com 1 ponto no Campeonato Brasileiro, perdeu 2 em casa, uma para o Atlético Paranaense e outra para o Palmeiras por 3-1. Então é muito complicada a situação do Internacional no Campeonato Brasileiro. E agora vai enfrentar o Remo, né, lá em Belém do Pará, muito difícil o jogo. Depois, se não me falha a memória, o Atlético
Mineiro, eu não tenho certeza aqui, pelo Campeonato Brasileiro. Então, ontem o Inter não teve dificuldade nenhuma, como estava falando antes. O Ipiranga tem que repensar o seu goleiro. Esse goleiro Gabriel é um goleiro muito limitado para o São Luís de Juí. É um goleiro muito fraco, ele inclusive falhou várias vezes, inclusive nos gols lá lá no Colosso, fez até um gol contra. Então é um goleiro, na minha opinião, que não é confiável. Então eu acho que o Ipiranga, se ele quiser ter mais, como se diz, sucesso na Série C, vai ter que contratar um outro goleiro, porque senão a situação vai ficar muito difícil pro Ipiranga de Erechim. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vamos mostrar de novo aqui, ó, ali, Inter 4-0 no Ipiranga. Agora melhorou a live que eu não tinha conectado direito aqui os cabos. A Taça Farroupilha, para minha surpresa, a Taça Farroupilha que dá vaga para a Copa do Brasil, para o campeão, né? Para minha surpresa, o São Luís venceu dentro do Centenário. Tinha perdido o primeiro jogo para o Caxias por 2-1 e parecia que o Caxias ia levar essa classificação, mas não deu zebra, né? Dentro de casa, o Caxias perdeu por 1-0 e nas penalidades máximas o São Luís de Juí avançou para a final da Taça Farroupilha e aguarda o seu adversário, que hoje joga no Paço da Areia, São José e Novo Hamburgo. Um jogo bastante interessante. O Novo Hamburgo venceu por 3-2, né, se não me falha a memória, lá em Novo Hamburgo, e agora tem o jogo da volta. Agora, na minha opinião, quem passar de Novo Hamburgo e São José tem bastantes possibilidades de vencer essa taça, porque agora sem o Caxias, que na minha opinião é o time de mais tradição aí, fica mais fácil, na minha opinião, para ou São Luís ou quem passar de Novo Hamburgo e São José serem o campeão da Taça Farroupilha. As gurias coloradas venceram ontem por 2-0 o América Mineiro, lá em uma cidade lá de Minas, que eu não sei o nome lá, o estádio me estranho o nome lá, venceu por 2-0. O Torneio da Morte, o Guarani venceu o Inter de Santa Maria, então o Inter de Santa Maria está praticamente rebaixado, né? Infelizmente estava torcendo muito que o Inter de Santa Maria permanecesse na primeira divisão, mas está muito difícil a situação do Interzinho de Santa Maria. Hoje temos Grêmio e Juventude, um jogo dificílimo para o Grêmio, para a Juventude e Grêmio no Alfredo Jaconi, para definir o outro finalista do Gauchão, e pela Taça Farroupilha temos o jogo do São José e Novo Hamburgo aqui do lado, aqui no Paço da Areia. O Torneio da Morte, eu acho que deve ter hoje Avenida e Monson. Não sei se esse jogo é aqui também, ou já foi, ou vai ser amanhã, não sei bem direito. Olá, moço. Tudo bom, minha amiga? Secando. É fácil, pessoal. Isa, oi, príncipe. Oi, Paulo, tudo bem? Tudo bom? Desculpe, minha amiguinha, eu tava dando uma risada, não era mentira. Outra. Eu sei. Oi, Nicolas. Obrigada, Nicolas, por entrar no meu fã-clube, viu? Seja bem-vindo, viu, meu amor? Obrigada pelo rating também. Canta hoje, minha querida. E temos hoje a definição. Tem a definição do outro jogo do Torneio da Morte.
A tendência é que Guarani e Avenida permaneçam, né? A tendência. E o Monson e o Interzinho de Santa Maria, que infelizmente torcia que não caísse, a tendência é que caiam de divisão, infelizmente, estas duas equipes. Vamos ver o que mais nós poderíamos conversarmos aqui, pessoal. Ver. Temos hoje Juventude e Grêmio, jogo difícil pro Grêmio. O Grêmio empatou em 1-1. Não sei, mas não vai ser um jogo fácil. Não vai ser um jogo fácil. O Grêmio pode até passar, mas olha, vai ser muito sufocante hoje o jogo lá no Alfredo Jaconi. E espero que a arbitragem seja uma arbitragem limpa, né, pessoal? Porque o ano passado foi uma vergonha o seu Anderson Daronco, né? Não só o seu Anderson Daronco, como o VAR. Aliás, eu acho que o VAR até recomendou a anulação do gol que levou o Grêmio para as penalidades. Eu tenho a impressão que estava 2-0 para o Juventude, né? E aí o Grêmio fez um gol que acabou levando para os pênaltis. Eu tenho a impressão que o VAR, porque eu não vi o jogo, eu estava indo para o Beira-Rio naquele dia, o VAR chamou o Daronco resolveu não ir pelo VAR, ir pela cabeça dele, porque foi um jogo perigoso, uma bicicleta na cara do defensor do Juventude, era para ter anulado o gol, acabou o Grêmio sendo beneficiado com aquele placar, beneficiado porque foi levou para os pênaltis, claro, poderia não ter ganhado nos pênaltis, mas aquilo afetou emocionalmente os jogadores de Juventude. Porque muitas vezes um árbitro mal intencionado, ele mata o jogo no emocional do atleta. Não é num lance, às vezes, como esse, levou para os pênaltis, eu não tenho culpa, agora eles que se decidem nos pênaltis. Aqui eu volto a falar as coisas. Em 2004, o Glória de Vacaria foi roubado dentro do Beira-Rio, o senhor Carlos Silmion fazendo... Naquela época não tinha VAR. Inclusive eu tenho o DVD aqui, pessoal. Eu tenho o jogo aqui daquela época em que o zagueiro Bolacha tocou a mão na bola fora do campo. Ele levantou o braço, ele estava fora do campo. Ele não estava dentro da área e o seu Carlos Silmion deu pênalti pro Inter, que acabou levando o jogo para as penalidades máximas. Aí o árbitro, não, eu não tenho culpa no resultado. Não, no emocional do atleta, quando tu erra, tu é o responsável. Porque, as cobranças de pênalti, sabe que o emocional funciona muito numa cobrança de penalidade. Então, quando o árbitro é mal intencionado, ele mexe no psicológico dos atletas. Então, assim, é lamentável. A gente está há muito tempo no futebol, pessoal. Eu não venho aqui querer me enganar, principalmente esses comentaristas medíocres de arbitragem, querer... o jornalista não entende nada, a imprensa não entende nada de arbitragem. A gente entende, sim. Eu tive dentro de campo, meus queridos. Eu já disputei vários jogos, não profissional, é claro, mas várias competições amadoras. E tu sente quando o árbitro é mal intencionado. Tu sente quando a competição não é honesta. A gente que jogou futebol, a gente que tem vivência no futebol, a gente sente as coisas, pessoal. A gente é ser humano, a gente não é máquina, a gente não é robô. Tu sente o clima, quando o clima favorece um determinado adversário, quando uma competição favorece determinadas equipes, quando uma competição tem envolvimentos financeiros e quem administra as competições não são honestos. A gente sabe de tudo, a gente tem experiência, meus amigos. Eu tenho 62 anos que eu vou completar esse ano. Então não venho aqui querer me dizer que não tem politicagem no futebol, que não tem gente mal intencionada no futebol. Não venho aqui me falar isso. Não venho. Quantos anos eu acompanho o futebol gaúcho? Desde os meus 13 anos, desde quando eu comecei a praticar futebol, comecei um pouquinho tarde, né? A gostar de futebol ali pelos 12, 13 anos, que eu acompanho o Campeonato Gaúcho. Há anos eu acompanho futebol. Então a gente sabe, Campeonato Brasileiro, o Internacional foi garfiado em 2005 no jogo do Corinthians. Venho aqui dizer que não foi?
que não roubaram o título internacional em 2005, né? O próprio Grêmio, esse tempo foi roubado num jogo lá no estádio do Corinthians, com aquele mesmo sem vergonha que apita a Copa do Mundo, que roubou do Inter aquele Campeonato Brasileiro na pandemia. Até eu esqueci o nome daquela praga lá. Até esqueci. Um péssimo árbitro que roubou o Internacional dentro do Beira-Rio na pandemia, porque não tinha torcida, né? Aí foi fácil de roubar, porque aí não tinha torcida, né? Eu nem gosto de me lembrar daquela pandemia, as enchentes, foi das coisas assim mais terríveis aqui que a gente passou aí, que eu infelizmente presenciei aí, né? Quando, como dizia o Raulzito, o dia que a Terra parou, e a Terra parou mesmo, né, pessoal? A gente achava que era das músicas loucas do Raulzito, mas o Raulzito eu acho que era o profeta que dizia que a Terra o dia que a Terra parou, e a Terra parou mesmo, né? E as enchentes, que fazia anos que nunca dava enchente, a última enchente eu nem tinha nascido, deu em Porto Alegre, foi das coisas terríveis também. Então, muitos fatos assim, né, complicados. Tá, queridos, um beijo no coração de vocês. Se for possível, eu volto à noite falando mais sobre futebol. Tchau.